Amém. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. E, bem, para mim é um prazer imenso, né? Estar aqui, estar em Cabo Frio, uma igreja que eu amo muito, né? Eu venho para Cabo Frio desde, 5, 6 anos de idade, eu não lembro agora muito bem, mas eu sei que aqui em Cabo Frio foi o lugar onde eu aprendi a andar de bicicleta, né, sem rodinha. Isso foi uma grande conquista, né? Meu pai dedicou um tempo para me ensinar. Aqui em Cabo Frio também eu peguei algumas ondas, tentei aprender a surfar, mas eu não tinha muita habilidade para isso. Aqui em Cabo Frio também eu sofri, infelizmente, né, uma derrota que marcou muito minha carreira futebolística, né? No último encontro aí que teve aí, né, acho que foi antes da pandemia, se não me engano, né? Infelizmente, eu estava representando lá o time de Niterói, né? Na verdade, eu não sabia por que estavam me chamando, né? Eu vim achando que era só uma brincadeira, assim, um futebolzinho. Pô, chegou lá, tinha árbitro de futebol, tinha gente filmando, tinha gente narrando a partida, o técnico estava com a prancheta na mão. Eu falei, cara, isso aqui é um torneio de verdade, né? E quando o juiz apitou, a primeira bola que eu recebi, um irmão, não sei quem é, não fui também, eu não guardei também nada contra esse irmão, tá? Ele veio, já deu na minha raiz, eu já caí no chão, já falei, caramba, o negócio hoje aqui vai ser brabo. E os irmãos, não sei por que também, me deram a camisa 10. Eu falei, pô, cara, eu não jogo essa bola, estou sem jogar bola há maior tempão. Me deram camisa 10, aí tu fica até mais marcado, né? As pessoas acham que você vai fazer alguma coisa. E a gente acabou perdendo de 4-0, cara. O pessoal de São Pedro da Aldeia, de São Pedro, foi o time de São Pedro, eu acho que a gente perdeu. E, acho que foram até os campeões, né? Eu me senti bem, né, por causa disso. Falei, cara, os caras venceram, a gente foram campeões do torneio, beleza. Então a gente enfrentou a melhor equipe, né, que tinha naquele dia. Mas foi uma experiência também interessante. Eu tenho muitas recordações boas de Cabo Frio. Eu amo essa igreja, né? Eu posso dizer que eu vi essa igreja nascer literalmente, acho que na garagem, né, de alguém, era numa casa, eu não lembro, não tem muitos detalhes, eu era muito garotinho ainda, mas eu lembro que eu vi a igreja começar assim numa casa, e depois um monte de gente foi chegando, e é muito legal ver, né, a história de uma igreja, né? Eu não sou um cara tão velho, mas também não sou tão novo, né, ao ponto de que já não tenha acompanhado o crescimento dessa igreja, em algum sentido, e estou aqui com essa missão que meu pai falou. Não é uma missão fácil, não é uma missão simples, não é uma missão qualquer, mas é uma missão que eu me sinto muito honrado em fazer, porque para mim não tem nada mais importante do que compartilhar a palavra, amém? Amém? A palavra é viva, né? Ela é eficaz, ela é mais cortante, né, do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela tem poder para gerar vida, também para matar. A palavra de Deus tem uma força que a gente nem consegue compreender por completo, né? Mas é assim que Deus ele trabalha, né? A Bíblia fala no Gênesis que Deus, quando ele quis criar as coisas, como é que ele fez? Ele começou a fazer, não, ele foi falando, né? E à medida que ele falava, as coisas iam acontecendo. Então, para imaginar, né, que força é essa, né? Que poder é esse, de alguém que abre a boca e fala, e tudo que ele fala vai acontecendo, né? E estamos aqui hoje porque um dia Deus declarou que nós estaríamos aqui, amém? Então esse é o poder que a palavra tem. Bem, o assunto que eu quero conversar com vocês aqui hoje, mas antes disso, eu queria só apresentar a galera que veio lá do Rio de Janeiro, né, nos acompanhando. Por favor, galera do Rio, fica de pé aí para os irmãos, né, verem vocês aí, de alguma forma aí, galera. Essa galera que veio lá do Rio, tá? Os irmãos que... o Antônio já está ali, já infiltrado no meio da galera ali. E, bem, obrigado, tá, gente, também por ter aceitado o convite e vindo. Eu quero falar com vocês sobre os benefícios de viver igreja de verdade, tá? Por que de verdade? Essa palavra é importante. De verdade porque é difícil hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente saber realmente o que é verdadeiro, né? A gente está numa época que tudo acontece pela internet, né? As coisas vão se propagando pela internet. E pela internet é muito distante, às vezes não dá para a gente saber o que é real e o que não é. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando.
Eu vou dar aqui um exemplo, que é o exemplo que eu dei das outras vezes também que eu falei sobre isso. É o exemplo de um rapaz, um homem, né, chamado Delegado Cunha. Ele foi delegado, enfim, em São Paulo, da Polícia Civil. Eu não sei quantos aqui conheceram o trabalho desse homem, mas de maneira resumida, o Delegado Cunha, ele era apenas um policial civil, um delegado, mas que depois ele começou um canal no YouTube e começou a gravar vídeos, né, das suas operações na polícia. Como era o dia a dia do policial, né? Como que era resgatar um refém, como que era prender um traficante, coisas que quem não é da polícia, né, tem curiosidade em saber. Eu sempre tive sonho de ser militar, gostava muito disso, embora nunca fui, enfim, nem tentei, mas né, eu gostava, é uma coisa que eu gostava, e aí até hoje eu gosto de acompanhar essas coisas, e um dia acabei parando nesse canal desse cara, eu falei, pô, bacana isso aqui, você começa a ver, né, ali o dia a dia e tal, as operações, todo o esquema, os caras se equipam, mete colete, e aí, pô, tatuagem e tal, os caras tudo forte, tudo de fuzil na mão, pistola, pô, maneiro, né, é uma coisa legal, não sei, eu particularmente gosto, né, dessa pegada, assim, de ação, de aventura e tal. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a curtir o canal desse cara, mas depois, um tempo depois, apareceu uma notícia na internet, né, aí já nos grandes canais aí, que, na verdade, tudo aquilo que o Delegado Cunha vinha, né, divulgando, né, nos seus vídeos, os vídeos que ele fazia, não era bem a verdade. Aquele esquema que parecia tão legal, tão bacana, aquilo não era verdadeiro. E eu achei aquilo tão doido, eu falei, caramba, como é que pode? O cara está ali se expondo, mano. Ele está fazendo todo mundo acreditar numa parada que não é verdade, não é real. E uma história me chocou muito. Ele foi com uma equipe resgatar um refém numa favela em São Paulo. Quando chegaram lá, uma outra equipe já havia feito o trabalho. Eles já estavam saindo com o refém de dentro da favela. E aí, quando eles encontraram a equipe e o refém, né, o cara que tinha sido sequestrado lá, e aí ele combinou o seguinte, cara, olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá na cena, leva o cara de volta para que a gente possa fazer o resgate e gravar. Aí você pensa assim, cara, o cara que chega nesse ponto, meu irmão, já foi. Né, já foi, ele está fazendo qualquer coisa para quê? Para ganhar uma visualização, para ter um like, né, para ter um vídeo aí que viralize na internet. E a internet é a linguagem, né, cara, da nossa geração, né, da minha geração. Né, a minha geração, ela está na internet, está no Instagram, está no Facebook. Facebook já nem tanto, né, mas, enfim. No Instagram eu sei que está forte, agora está no TikTok, né? E, enfim, a galera está aí, está na rede. Então, essas notícias vão correndo ali, esses vídeos vão aparecendo, né, e de repente você se envolve, como eu próprio me envolvi em algum momento, eu falei, caramba, que maneiro, mas de repente você olha aquilo e fala, cara, peraí, isso não é de verdade? Isso não é verdadeiro, isso não é real, pô. Aí de repente teu mundo cai, né, o chão cai e tu fica, caramba, peraí, mas o que é verdade então, mano? Pô, porque esse cara aqui é tão real o que ele mostra e de repente não é a realidade. Olha, cuidado com aquilo que você vê na internet. E, infelizmente, isso também tem acontecido com o quê? Com a igreja. A igreja, ela está vivendo um momento em que ela está muito exposta, né, nas mídias, né, está muito exposta na internet, em tudo que é meio, né, enfim, tudo que é meio de informação. Cara, a igreja está lá, a igreja está presente. O mundo gospel, ele está muito, né, linkado também com o mundo secular. Ontem mesmo, por um acaso, eu não vi, né, enfim, mas eu assisti tipo uma chamada, falando que na Rede Globo, ontem à noite, no Altas Horas, ia ter uma disputa lá para encontrar a nova voz gospel do Brasil. Estava tendo algum concurso dele. Eu falei, caramba, a Globo está tentando achar a nova voz gospel do... Cara, a gente sabe, né? Quem acompanha aí, quem tem um pouco mais de informação sabe, né? Como, né, a Rede Globo não tem nenhum compromisso, né, cara, com a verdade nesse sentido, né? Com a verdade cristã, com a verdade como nós cremos, e estão tentando achar o novo, né, o novo ídolo da música agora. Eu falei, cara, enfim, mas esse é o mundo. Por quê? Até porque falar de mercado, né, gospel hoje, cara, é um mercado muito grande, né? Gera muito dinheiro, gera muita coisa. Então,
Óbvio, pô, se você é dono de uma rede de televisão, sabe, você quer atrair, né, público, você quer ibope, você vai tentar de tudo. Vai botar gente transando no horário indevido, né? Mas vai botar porque é isso que as pessoas querem ver, né? Vai botar música gospel também, porque a galera, afinal de contas, né, quer dar uma louvada de vez em quando, não faz mal a ninguém, né? Uma oração, receber alguma coisa boa, não faz mal a ninguém. Então a galera vai misturando tudo, porque é tudo para gerar views, tudo para gerar, né, uma curtida, tudo para ser acompanhado, tudo para ser visto. E esse é o mundo que a gente está vivendo e, infelizmente, isso também de alguma forma já entrou também na igreja, sabe? E a igreja hoje, né, nem tudo que você vê na internet, queridos, é verdade, infelizmente. Né? Porque na internet a gente coloca o quê? Né? A nossa melhor foto, né? O nosso melhor vídeo, o nosso melhor texto. Só vai para a internet aquelas coisas muito selecionadas. Mas só quem está perto, só quem está ali convivendo sabe de verdade como que é aquilo. E infelizmente, isso está muito forte. Vira e mexe, né? O que acontece aí? Estouram, né, escândalos, né? Envolvendo igrejas grandes, mega igrejas inclusive que às vezes a gente olha e fala assim, caramba, eu gostaria de ser, né, membro dessa igreja, porque é uma igreja muito grande, uma igreja muito poderosa e tal. Tudo engano, cara. Tudo engano. Então, os benefícios de viver igreja de verdade é porque quando a gente vive igreja, mas de mentira, a gente deixa de experimentar um monte de coisa que só vivendo igreja de verdade a gente pode experimentar. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, vou tentar também ser breve, não tomar muito tempo de vocês, é isso, cara. Que benefícios são esses que a gente tem quando a gente vive igreja de verdade? Você sabia que tem alguns benefícios que são, assim, cara, importantíssimos, são chaves, que você só vai experimentar em Deus se você se abrir de verdade para a igreja? Se você de verdade abrir o teu coração para viver a igreja, e viver a igreja é um desafio muito grande, né? Por quê? Porque a igreja está cheia de pessoas imperfeitas, né? Um problema, gente que peca, gente que erra, gente que às vezes nem sabe o que quer, né? Gente que nem sabe para onde está indo, mas está lá, está no meio, né? E temos que amar todos, amém? Ser pacientes com o quê? Com todos. Então, eu quero pedir para você abrir tua Bíblia aí, em Efésios capítulo 4, verso 15, e falar para você do primeiro benefício que a gente experimenta quando a gente vive igreja de verdade. O primeiro benefício que nós experimentamos é, quando a gente vive igreja de verdade, nós crescemos. E olha o que Efésios 4, verso 15 vai dizer, olha, em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Olha que interessante aqui, vou ler aqui uma parte específica, tá? Ó, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, isso é importante, tá? Ó, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Em algum momento, você vai encontrar uma palavra também que fala, acho que Paulo falando sobre isso, né? Imagina, todo mundo aqui é boca, né? E todo mundo vai ser cabeça, todo mundo vai ser braço. Não, não dá. Um corpo, né? Para ele ser composto, para ele ser formado, para ele ser completo, né? Ele tem várias partes. E aqui o que ele está dizendo é isso, é que Deus, né? Na sua infinita graça, misericórdia, poder, Ele encaixa as pessoas do jeito que Ele quer, no corpo. Para cumprir o quê? Funções específicas do jeito que Ele quer. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Você compreende isso que eu falo? Ó, você é parte de um corpo e você recebeu um dom, né, de Deus. Para ser um dom, né? A igreja, né? A igreja onde você está plantado, e você, cumprindo essa função específica, vai ajudar todo esse corpo a crescer. Amém?
Só que aqui tem um desafio. Qual é o desafio? Às vezes, a gente recebe uma parte do corpo que não é a parte que a gente gostaria de receber. Às vezes, o papel que Deus quer que você cumpra não é o papel que você gostaria de cumprir. E aí, isso nos chama para quê, queridos? Isso nos chama para humildade, sabe? Humildade no relacionamento. De entender que tem pessoas que vão cumprir papéis diferentes do nosso. Funções diferentes. Alguns talvez apareçam mais do que outros, mas na boa, isso não te diminui nada. Isso não me diminui nada. O fato de alguém, né, ter, sei lá, um dom diferente do meu e fazer algo que de repente eu gostaria de fazer. Pelo contrário, para que todo o corpo funcione e cresça, é necessário que cada pessoa assuma o seu papel. A sua parte. Não pode ser todo mundo, né, boca. Não pode ser todo mundo olho. Senão a gente não tem um corpo, a gente tem um troço, que eu não sei nem o que é. O que seria isso, né? Imagina, um olho, né, andando por aí, solto. Cara, isso não é estranho, né? Não faz sentido. Você compreende o que eu falo? Amém? Amém. Então, esse relacionamento que a gente vai tendo como igreja, ele vai, né, nos desenvolvendo em o quê? Em humildade. Para você encarar esse negócio de viver igreja de verdade, cara, precisa ser humilde. Tudo começa, né, na humildade. Tem que se esvaziar, né, no teu espírito, ser pobre mesmo de espírito, reconhecer que você não tem nada, né, e que de repente, né, o irmão, ele pode sim cooperar com a tua vida. Eu não sei como é que Deus faz isso, mas de alguma forma Ele faz. Eu não sei como é que é esse mistério, mas sobrenaturalmente Deus, Ele usa pessoas imperfeitas, né, para te ajudar. Esse é o bacana da igreja. É um monte de gente com problema, mas que ajuda você a resolver seu problema. Qual o sentido que isso tem? Nenhum. Humanamente falando, né, não tem muita lógica. Mas é assim, cara, o reino de Deus. Não precisa ter lógica aqui, tá bom? É uma coisa que a gente só precisa ver, né, ali crer. Cara, é isso que a palavra está dizendo? Amém. Então vamos crer nisso e vamos viver isso. Amém? Porque quando a gente vive igreja de verdade, a gente tem a oportunidade, queridos, de experimentar essa abnegação, sabe? Essa perda de vontade. É igual quando você tem filho, cara. Eu tenho 4 filhos. Então você vê que é difícil, né? Minha vida é um pouco mais difícil, né, do que já foi algum dia. Mas é legal porque o filho vem, quem é pai sabe disso. O que o filho faz quando ele chega? Ele acaba acabando com as tuas vontades. Olha, eu falei isso algum outro dia, eu falei, cara, eu não lembro mais qual foi a última vez que eu dormi. Dormi assim, tipo, vou dormir essa noite de boa. Cara, não lembro, embora eu queira muito fazer isso, isso não acontece. Principalmente depois, agora que o Arthur chegou, cara, agora esse dia estava 4 da manhã, acordando, veio numa rotina acordar 4 da manhã. Eu falei, meu filho, para que tão cedo, né? Para que 4 da manhã? E aí tem 4 da manhã ele, mas às 6 da manhã, as crianças já, Laura, Maite, Giovana, já acordam para ir para a escola, né? Aí você, caramba, cara, aí quando é que você vai voltar a dormir? Esquece, já era, já foi. E eu poderia citar uma série de outros exemplos aqui, mas a verdade é essa, que quando a gente vive em família, de verdade, sabe, essa família que, né, um divide com o outro, né, os filhos têm que, cara, as nossas vontades, elas vão caindo, para que outra pessoa seja o quê? Beneficiada. Você começa a pensar, né, realmente no coletivo. E isso é bom, cara. Isso tira a gente do centro, né? Tem tantas pessoas que têm medo, por exemplo, de ser pai, de ser mãe. Eu conheço pessoas assim que não têm medo, né? Tem gente que me encontra e parece que eu sou um ser de outro planeta. Fala, cara, você tem 4 filhos. Meu Deus, como você conseguiu ir? Como é que é a tua vida? Como é que você vive? O que você faz? Então, cara, peraí, são filhos, são crianças, é normal, é a vida. Né? Deus fez as coisas para serem assim. Então não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, é uma bênção. Ou você não crê que filhos são bênção do Senhor? Você não crê nisso? Feliz é aquele, né, que enche a sua aljava, né, dos filhos. É isso que a palavra está dizendo. Mas a maioria dos cristãos hoje já não crê mais nisso. Bênção é um filho e olhe lá, né? Olhe, e 2 já está bom demais. 3 aí já é loucura. 3 já o cara pirou, já porque, né, aí precisa de dinheiro, de grana.
Mas, gente, isso é bobeira, tá? Você que está me ouvindo aí, você tem medo de ter filho? Querido, confia no Senhor, amém? Confia em Deus, cara, Deus está cuidando de você esse tempo todo. Amém? Deus está cuidando? Está faltando alguma coisa? Não está, cara, não está faltando nada, cara. Você, com certeza, não é a pessoa mais rica do mundo e você tem tudo o que você precisa para viver. Por quê? Porque Deus já nos deu tudo o que a gente precisa, queridos, para cumprir a nossa missão aqui. Deus já nos concedeu. Amém? Então, a gente tem que confiar nisso, cara. Deus está cuidando da gente, tá? Então, a primeira verdade é essa. É que Deus, ele através da vida, né, da igreja, do relacionamento, cara, Ele faz a gente crescer, porque Ele nos tira do centro, e aí você começa a ver que não existe só você, existe mais um monte de gente para você compartilhar um monte de coisa, amém? E isso, cara, é uma bênção, né? Como isso mexe, né, com a nossa soberba, com a nossa altivez, mas o que Deus faz com os humildes, né? Aos humildes Ele concede graça, amém? E tem alguma coisa mais importante do que receber a graça de Deus? Não. A coisa mais importante que o ser humano pode receber é a graça de Deus na vida dele. Amém? Outra coisa que quando a gente vive igreja de verdade, a gente experimenta, é o seguinte: quando nós vivemos igreja de verdade, nós ouvimos a Deus. Nós ouvimos a voz de Deus. Deus fala de muitas maneiras, de maneiras até absurdas, né? Deus já usou uma jumenta para falar com uma... Cara, Deus fez um animal falar, né? Uma pessoa para ele poder, enfim, falar, se expressar com alguém, né? E Deus tem muitas maneiras de se expressar. Ele se expressa por aquilo que é mais óbvio, né? Como a sua palavra, como a Bíblia, como nós cremos, né? Que é a palavra de Deus. E também Ele se expressa de maneiras que a gente não compreende. De maneiras que a gente fala assim, caramba, como é que pode Deus falar assim com alguém? Eu até compartilhei isso lá no retiro, que Deus já falou comigo através de uma música secular. Não era uma música de igreja, era uma música que alguém aí fez no mundo. Cara, Deus falou comigo assim, Deus me confrontou, mas por quê? Porque, sei lá, cara, é Deus. Às vezes a gente tenta colocar, né, Deus dentro de uma caixa. Gente, Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele só é fiel ali, de verdade, o quê? As coisas que Ele já estabeleceu. A palavra dele, isso Ele não vai descumprir. Pode ficar tranquilo, tá? Ele não vai descumprir com isso. Mas é o que Ele estabeleceu, vai ser. Ele vai trabalhar para que tudo, né, ocorra dentro daquilo que Ele já estabeleceu com a palavra dele. Amém? Então, isso está determinado. Mas é interessante isso. Quando a gente vive igreja, cara, como Deus fala com a gente através da vida de outras pessoas. Você já viveu isso alguma vez? Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa. Vou fazer uma pergunta. Não é uma coisa que para você experimentar também você precisa de humildade? Sabe por quê? Vou te explicar uma coisa. Deus fala com a gente através de pessoas, mas não só através daquelas pessoas ungidas, né? Gente do fogo, varão de guerra, gente, né, que viajou sei lá quantas nações, quantos países. Não, cara, Deus fala também com a gente através de gente que é, sei lá, mais comum, né? Você olha e fala, cara, quem é essa pessoa? Quem é você? E de repente Deus vai lá e fala contigo através daquela pessoa que você menos espera. Isso já aconteceu contigo alguma vez? Isso é bom porque isso nos humilha, cara. De novo, né? É uma coisa que nos tira do centro, porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E Deus quer te mostrar, quando Ele faz isso, Ele só quer te mostrar uma coisa. Meu filho, tá vendo? Você precisa aprender, né, o quê? A depender dos teus irmãos, a depender da família, cara, a depender da igreja. Olha esse textinho aqui que eu quero ler contigo. Não está na Bíblia não, tá? É num livro que eu li, achei muito interessante. E olha o que esse cara fala. Ele fala assim, olha, as escrituras mostram claramente que Deus fala através de pessoas. Está registrado isso, toda a escritura que você vai ler, Deus falando através de pessoas. Como mencionei antes, Ele obviamente fala através das escrituras e fala conosco individualmente. Mas Deus também fala através das pessoas. E isso significa que Ele fala através da comunidade. Então, quando nos desconectamos, né, da comunidade, estamos o quê? Desconectando de uma das formas com as quais Deus fala conosco. Olha que interessante que esse cara está falando. Está falando que quando você se desgarra da igreja, você está perdendo um desses canais que Deus usa para falar contigo. Ó,
ocasionalmente pessoas me dirão: Deus está em silêncio comigo agora, e eu as desafiarei. E eu as desafiarei com relação a isso. Ele não está em silêncio, direi. Ele está falando através de uma pessoa com quem você não está conectado. Muito frequentemente, Deus coloca a sua voz na boca dessa pessoa, então requer que você se relacione com ela para então ouvi-lo. A parte difícil é que todas as pessoas que Deus usa são o quê? Imperfeitas. Aí ele falando, isso me confundiu por um tempo. Eu queria que Deus falasse, né? Eu queria que Deus falasse apenas através de pessoas que tivessem caráter perfeito, grandes atitudes, habilidades de comunicação fenomenais e todas as informações corretas. Mas o Senhor não faz assim. A mensagem geralmente vem por um mensageiro não tão qualificado, na minha opinião. Como eu, que estou aqui falando contigo, com certeza tem gente muito mais qualificada do que eu para estar aqui falando contigo essa noite. Mas já por algum mistério de Deus, alguma coisa que um dia lá na eternidade a gente vai saber, Deus me trouxe até aqui para estar falando coisas que não são novidades, coisas que você já sabe, mas porque o Espírito Santo essa noite quer te lembrar. Tá bom? Então, tu vê, ele faz essas doideiras, né? Então, você tem que estar ligado. Fica ligado no mistério aí. Se liga no manto, amigo. Outra verdade, né, sobre viver igreja de verdade é o seguinte: quando nós vivemos igreja de verdade, nós somos protegidos, tá? Por quê? Eu também citei isso quando eu falei sobre, todo mundo aqui, ou quase todas as pessoas aqui, em algum momento já viram Animal Planet na sua vida, né? Ou assistiram Discovery Channel, ou viram alguma coisa que tinha um leão, né, tentando caçar algum gnu, né, alguém na savana africana. Você já viu essa cena alguma vez na tua vida? Já viu, ok, pela televisão, se alguém já viu presencialmente, deve ter sido uma experiência também interessante. Mas o que acontece? O que me chama a atenção nessas cenas? Qual a estratégia dos leões? A estratégia dos leões é sempre a mesma, né? Os gnus estão lá, em um grande bando ali e tal, e os leões ficam ali espreitando, né? Sempre o quê? Esperando a oportunidade de um gnu que fique sozinho. Um gnu que se desgarre dessa manada, né? Um gnu que, sei lá, foi tirar uma selfie em algum lugar legal, foi fazer alguma coisa divertida ali na savana, né? E aí, de repente, ele, caraca, o bando está lá na frente, eu fiquei para trás e tal. E é exatamente nessa hora que os leões fazem o quê? Atacam, né? Atacam, já morde no pescoço, já joga no chão e acabou, e não tem como. O leão sabe que se ele for tentar entrar na manada, o que vai acontecer? Não dá. Não tem como, né? Como é que você entra no meio? Não tem como, imagina, você vai ser atropelado, né, por um monte de gnu gigante lá, de búfalo. Não dá. Então, o leão utiliza uma estratégia muito interessante, que é a mesma estratégia que o inimigo da nossa alma, né, utiliza, né? Satanás se utiliza da mesma estratégia. A Bíblia fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor como o quê? Como um leão, né? Não que ele é o leão. O leão verdadeiro a gente sabe quem é, né? O leão da tribo de Judá é Jesus. Amém? Esse é o verdadeiro leão. Ele tenta, né, imitar ali um leão ali e tal, mas ele está ali, cara, como um devorador, como alguém que está ao redor. Ele está buscando uma oportunidade de te atacar. E aí, quando você, por algum motivo, seja ele qual for, se desgarra do bando, se desgarra da igreja, se desgarra da família de Deus. E quando eu falo igreja, por favor, eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve essa palavra, igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando de família mesmo, sabe? De relacionamento. Disso, eu não estou falando de alguém que vai numa reunião, numa instituição. Estou falando de gente que tem relacionamento de verdade com outras pessoas, que vai na casa do outro, que almoça junto, que janta junto, que faz coisas juntos, sabe? Compartilha de verdade da vida um do outro. Isso que para mim é igreja, tá? É essa igreja que eu identifico quando eu leio lá o Novo Testamento, tá bom? Eu estou me referindo a isso. Então, quando alguém perde isso, né, quando alguém deixa de viver, essa pessoa ela fica muito vulnerável.
Nós utilizávamos um exemplo, que talvez alguém que já tenha ouvido, né? Que de onde é mais fácil roubar um tijolo? De uma pilha de tijolos largada em algum lugar ou de uma parede que está edificada? De onde é mais fácil? É óbvio que é de uma pilha de tijolos, mas vem uma pilha de tijolos com 1.000.000 de tijolos, aí alguém vai lá e pega um tijolo. Quem vai contar, amigo, que, né, pô, tem 1 milhão, alguém vai chegar, não, poxa, realmente, ó, cheguei aqui agora, reparei, está faltando um tijolo, alguém levou, ninguém vai perceber, gente. Agora, numa parede edificada, se alguém chega aqui e vê um buraco, né, imagina, tem um buraco aqui no meio da parede, porque alguém queria pegar um tijolo dessa construção. E aí, para pegar esse tijolo, ele teve que quebrar, né, os tijolos que estavam em volta, e aí ele tirou aquele tijolo que ele queria. Pô, a gente vai chegar aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é o quê? Cara, alguém pegou um tijolo da parede. Por quê? Porque é óbvio, tem um buraco gigantesco ali, alguém fez uma besteira. Quando a gente vive, irmãos, igreja de verdade, quando você está inserido no relacionamento, você é protegido. Olha, eu vou dizer para vocês, eu já pensei em me desviar algumas vezes durante a juventude. Graças ao bom Deus, graças a Deus, a misericórdia dele, e graças à igreja, tá? Que foi essa ferramenta, esse instrumento de Deus, eu nunca pisei no mundo. Esse testemunho de como é lá fora, eu não posso te falar, eu não posso te dar. O testemunho que eu posso te dar é de alguém que nunca saiu, nunca saí, cara. Eu não sei o que é para uma night, eu não sei o que é, nada, essas coisas que as pessoas, eu não sei nada disso. Já tive muita curiosidade de conhecer, mas eu nunca vivi isso. Por quê? Porque em algum momento tinha sempre um irmãozinho do meu lado. E eu abria meu coração para ele, né? A gente juntos, em algum momento, eu tomando café, fazendo alguma coisa, e o irmãozinho falava, cara, não vale a pena. Irmão, vamos orar junto, né? Vamos orar. E o cara trazia uma palavra sabe, de que dava ânimo, que dava força, cara. Aí o negócio entrava. E daqui a pouco eu já olhava e falava assim, cara, é verdade, não vale a pena, cara, esse negócio não é para mim e tal. E Deus falava comigo. Cara, como a gente está guardado. Olha o que Eclesiastes 4:9 fala, olha, é melhor serem 2 do que 1, cara. O engraçado, é uma referência ali de Antigo Testamento, mas parece que é uma coisa que já estava ali, o Senhor já estava dizendo, é melhor ser 2 do que 1. Porque ele segue falando, né, se um cai, né, o outro pega, levanta. O pagamento do trabalho dos 2 é maior do que o de um só. Cara, tem muitas vantagens de estar acompanhado. Agora, olha esse texto aqui. Gálatas 6:1. Capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados, né, pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide o quê? Para não ser tentado. Cara, olha que bênção. Olha que benefício maravilhoso. Mas, querido, para experimentar isso aqui, só vivendo igreja de verdade. Porque na igreja de mentira, quando alguém cai, ao invés do outro, né, chegar e levantar, não, ele vai fofocar, e vai, pô, tu viu fulano? Fulano caiu, cara. Pô, fulano dá molinha, né? Pô, fulano dá uma cansada. Cara, ele não vem para ajudar. Isso não é igreja de verdade, irmãos. Isso é alguma outra coisa aí que está rolando aí que eu não sei nem definir o que é. Porque na igreja de verdade é assim, caiu, o mais maduro vai lá, olha, irmão, chega aí, vamos conversar. E olha, não importa se é o teu discipulador, se é o teu pastor, a gente tem uns negócios, né, estranhos, a gente vê, a gente tem uns lances com títulos assim, né, que a gente coloca pessoas em posições, como se o cara deixasse até de ser meu irmão em Cristo. Isso é mentira, gente. No trato um com o outro ali, de cara, todo mundo é irmão em Cristo. Tu vê teu irmão no furo, cara, não vai falar para o outro, não vai chamar ele para conversar. E nesse aspecto eu vou falar uma coisa para vocês, Deus tem me dado umas experiências muito legais. Olha, eu tinha muita dificuldade com isso, mas vou te falar, à medida que eu fui praticando, cara, eu fui ficando muito livre, mano. E hoje eu tenho maior liberdade, mas por quê? Porque eu fui vivendo, eu fui colocando isso em prática. E hoje eu fui tendo a liberdade de conversar com pessoas, né? Até nesse desafio mesmo, ver o irmão falhando, chegar e poder falar, conversar com mansidão e amor. Falar, pô, irmão, na boa, pô, posso te falar assim a impressão que eu tô vendo essa tua postura?
Ou fala, pô, cara, eu estou vendo isso. E aí sabe o que o irmão faz? Depois que ele ouve tudo, ele me agradece, cara, pô, obrigado. E aí, de repente, mano, de uma conexão que nem tinha, ou de uma conexão que estava quebrada, Deus começa a mover alguma coisa. Por quê? Porque isso, gente, é amar de verdade. Amar de verdade o teu irmão é isso, é você chegar nele, ver ele no furo e ir lá falar com ele. Falar, cara, irmão, pô, isso, cara, ó, essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Vamos bater um papo aqui. Aí você senta com, cara, gente, como isso é importante. E como às vezes isso nos falta, como igreja. Mas como isso nos protege. Olha, outra coisa sobre viver igreja de verdade. Quando a gente vive igreja de verdade, nós somos supridos em todas as coisas. Olha esse texto aqui, Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ó, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido, né, e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, ou seja, o corpo, ele é suprido pelas juntas e pelos ligamentos. E aqui, amigos, suprimento, eu não creio que está falando só de um suprimento espiritual, não. Se a gente for ler lá, Atos 2, ó, e todos os que queiram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Cara, é um suprimento total, é espiritual, é material, sei lá, emocional, cara, é tudo. A igreja tem condição de sanar os problemas que existem no meio da própria igreja, cara. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui entre nós. Vocês perceberam o que aconteceu enquanto nós louvávamos? Quem percebeu? Enquanto nós louvávamos, né, o Espírito Santo de alguma forma, né, tocou os nossos corações. Ele nos tocou. Cara, é uma bênção. É lindo, cara, é maravilhoso quando você está num lugar com um grupo de irmãos louvando, adorando a Deus e você começa a sentir que tem uma parada diferente no lugar e você, caramba, mano, Deus está aqui. E de repente tu vê um chorando, aí tu, cara, sabe, você faz, cara, isso só pode ser Deus. Isso é o Espírito Santo tocando as pessoas. E Deus está aqui, queridos. Olha, o Espírito Santo quer te renovar essa noite. Ele quer resgatar em você o que é ser igreja de verdade. Ele quer te desafiar a viver a igreja de verdade. Não apenas te desafiar, não. Ele quer estar contigo, pô. Porque ele já está em você. É porque às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente apaga ele dentro de nós. Mas em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo essa noite, ele vai reavivar o dom que existe em você. O dom do Espírito Santo, ele já está sendo reavivado essa noite aqui nesse lugar. Amém? Amém. Olha, quando nós vivemos igreja, nós somos encorajados. Existe uma maneira que o diabo tem trabalhado muito forte no mundo hoje, que é o quê? Desencorajando as pessoas. Olha, não tem nada mais desencorajador do que você, pela manhã, isso nem é o recomendável. Vamos falar, boa, não é recomendável que você pela manhã, a primeira coisa que você faz, a maioria das pessoas já acabam fazendo isso, né? É o quê? Você acorda, né? E antes, às vezes, até de dar bom dia para alguém, o que você faz? Você pega o celular, né? Infelizmente, a maioria das pessoas faz isso. Pega o celular e já vai, sei lá, ver a mensagem que recebeu, ou já entra no site de notícias, vai tentar se atualizar do que está acontecendo no mundo. E aí, quando você pega as notícias, o que você vê? Pô, fulano de tal ajudou várias pessoas, ele deu casa, ele deu comida. Essas são as notícias que estão vendendo? Não. Hoje, né, hoje a cura da doença. Cara, não tem notícia assim, gente. É só notícia de derrota. É só desgraça. É só guerra, é não sei o quê. Fulano atropelou não sei quem porque a namorada dele saiu com... É só coisa assim, daí para muito pior. Né? Alguém deve ter visto com certeza mais um jovem aí, né, que entrou numa escola e matou aí 4 pessoas. Vocês viram isso? Cara, eu te pergunto, o que você sente quando você vê uma notícia dessa? Na boa, eu não me sinto encorajado. Sendo muito sincero contigo. Eu até comentei isso, eu falei, cara, às vezes a vontade que dá quando você vê esse tipo de notícia é você ficar trancado na tua casa. Né? Você se tranca, você fala, cara, imagina, eu mando minhas filhas para a escola e aí alguém vai lá,
armado, entra e sai executando todo mundo. A gente está livre dessas coisas, queridos? Alguém aqui está livre disso? Alguém aqui pode saber se vai? Não, não tem como. É mais uma coisa, né, para nos provar, nos fazer exercitar nossa confiança em Deus. Mas, gente, isso não traz nenhuma coragem, pelo contrário, só te gera o quê? Medo, insegurança, tem gente que fica deprimida, né? Tem gente que fica para baixo. Por quê? Porque tu já acorda e é um monte de notícia ruim. E essa é uma estratégia do diabo. Para quê? Para roubar a tua alegria, para roubar a tua paz e também para fazer com que você tenha vontade, sabe o quê? Buscar a justiça com as próprias mãos. Mas a Bíblia fala que a ira, né, dos homens não produz o quê? Não produz a justiça de Deus. Então, diante desse cenário caótico que a gente está vivendo, o que a gente tem que fazer? Cara, ir para Deus. Como? Através da igreja, queridos. Quando nós vivemos igreja de verdade, nós somos encorajados a passar por esses problemas que o mundo está vivendo. Olha o que Paulo fala em Romanos 1, verso 11. Olha, desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, eu quero encorajá-los na fé, mas também quero ser o quê? Encorajados por sua fé, pela fé de vocês. Muito legal isso, né? Paulo está falando sobre uma troca de encorajamento que iria acontecer quando eles se encontrassem. Agora, vamos lá, eu falo. Uma igreja de verdade, quando ela se encontra, o que tem quando a igreja de verdade se encontra? O que deveria ter, né? O quê? Palavra, oração, né? Ânimo, irmão, estamos juntos. Querido, estava sentindo que... Não, a gente vai orar por você. Ah, não, mas eu dei um diagnóstico. Não importa o diagnóstico, a gente vai orar. Por quê? Porque Deus é poderoso. Cara, Deus cura, mano. Deus segue curando, amém? Deus está curando, Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus não está parado, Deus não está morto, Deus está vivo, cara. Então, aí te gera, né? Aquilo vai te encorajando. Aí o irmão conta um testemunho, fala, cara, essa semana eu estava andando não sei aonde, aí de repente aconteceu tal coisa, o Senhor me livrou. E tu, caraca, Deus, né? Como é que Deus faz? Deus vai e livra o cara da morte. Cara, Deus trabalhando purinho, mano. E aquilo começa o quê? A te encorajar, você começa a ficar corajoso, né? Você começa a ser, cara, encorajado, cara, dá para encarar, meu irmão, dá para viver, dá para sair de casa, dá para, enfim, né? Dá para amarrar o diabo, né? Essa igreja, né, que a gente cantou, que vai prevalecer, é essa igreja, uma igreja corajosa, amém? Agora, a igreja de mentira, quando a igreja de mentira se encontra, o que rola? Você viu a roupa da fulana na reunião? Pô, né? Pô, aquela menina ali podia se vestir melhor um pouquinho, né? Pá. Mulher gosta muito, né, de falar, observar a roupa da outra, né? E os homens, pô, cara, aí, Flamengo, brincadeira não, hein? O que o Flamengo fez com o Dorival, gente? Foi, né? Terrível, né? Uma injustiça. E aí a galera fica conversando sobre um monte de coisa. Aí fala de filme, fala de não sei o que. Gente, não tem problema. Mas, se for só isso, tu vai ser encorajado pelo quê? Sabe? Qual é o encorajamento que vai vir? Nenhuma. Por quê? Vocês ficaram falando de picanha, qual era o ponto da picanha, se era bem passado, se era mal passado, como é que faz a picanha no forno, como é que... Cara, legal falar dessas coisas, mas quando a igreja se encontra, um tem salmo, né? Um tem hino, um tem uma palavra de conhecimento, cara, cada um serve com seus dons. Amém? Vocês estão compreendendo? É isso que tem que acontecer. Numa igreja de verdade, o que tem que acontecer é isso. Se a gente só se encontra para falar bobagem, ninguém vai ser acrescido de nada. Ninguém vai ser encorajado. E a gente não cumpre o nosso papel. Você entende? Amém? Estão compreendendo? Amém. Vamos lá. Outra coisa que a gente experimenta quando a gente vive igreja de verdade. Olha, quando nós vivemos igreja de verdade, nós somos purificados. E é uma benção ser purificado, né? Quem já viveu na impureza sabe como é bom se tornar, né, alguém puro em Jesus Cristo. Olha o que esse texto de 1 João fala. Mas se vivemos na luz,
como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado, não existe um pecado do qual não possa ser purificado. O que é todo, né? Meu pai gostava dessa brincadeira, né? O que é todo? A pessoa, todo, o que é todo? Todo. Ele já brincou assim com você alguma vez aqui? Não, já brincou com certeza, já brincou em vários lugares. O que é tudo, irmão? Tudo. No grego, é tudo. É isso. O que é todo? Todo. O que é todo pecado? Todo pecado. Mas como é que a gente é purificado? Né? Como é que a gente é purificado? Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Aí é legal também porque, como eu estava falando anteriormente sobre o encorajamento. Gente, a gente está com uma mania muito feia. Qualquer ajuntamento que envolve uma pizza, uma comida junto, sentou numa mesa, o que o pessoal já chama? Comunhão. Não, hoje a comunhão foi bacana, pô, foi legal. Cara, mas todo ajuntamento é comunhão? Mas por que a gente chama de comunhão? Estão entendendo o que eu estou falando? Isso está errado. Porque comunhão nem é estar sentado numa mesa, como alguns pensam que é. Tem gente que acha que é o centro, a essência da comunhão, o centro de tudo é a mesa. Inclusive, você com certeza já ouviu muito, né? A palavra mesa, né? Ela já entrou também no vocabulário do cristão moderno, né? Onde você vai ouvir alguém falar a mesa, não sei o que da mesa, não sei o que da mesa. Mas, na verdade, o que João está falando aqui é que o centro da comunhão é o quê? Luz. Luz, amigo. E é aí que a chapa esquenta. É aí que filho chora e mãe não vê, meu amigo. É aí que começa o mistério. Por quê? Porque é luz, cara. Não é outra coisa, não é apenas comer juntos, é luz, é ser transparente e ser honesto, né? Uma coisa que vocês já devem ter aprendido aqui também, né? Transparente é o quê, né? É você se deixar o quê? Ser visto por dentro de você, quem você é de verdade. É você sentar com o irmão e falar o que está sendo difícil para você, como a semana foi complicada, o que te aperta, qual foi o pecado que você cometeu, o que está acontecendo na tua vida, é isso, falar de você. Tem pessoas que você senta para conversar, nossa, a conversa vai rendendo, e dá 1 hora, e dá 2 horas, 3 horas, cara, a pessoa fala de tudo, ela não fala nada sobre ela, já reparou? E depois ela sai e fala o quê? Poxa, tivemos um tempo abençoado de comunhão, foi muito legal. Cara, isso não é comunhão. Comunhão é ser transparente, falar de você, mas também ser honesto. É falar do quê? Falar do que você vê na vida do teu irmão. Irmão, eu estou achando que você está um pouco acima do peso. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, cara. Graças a Deus, tem pessoas que me amam e já falam, cara, estou preocupado contigo estar acima do peso. E qual o problema de estar acima do peso? Alguém pode pensar, né? Pô, qual o problema? Cara, olha, sendo bem objetivo, se teu corpo é templo do Espírito Santo, amém? E você está descuidado com o teu corpo. Ficou acima do peso porque de repente está comendo mais do que deveria. Alguém precisa te ajudar, você concorda? Alguém precisa falar assim, querido, poxa, não está legal. Por quê? Porque você está destruindo o templo do Espírito Santo. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de pessoas que passa fome no mundo é igual à quantidade de pessoas acima do peso no mundo. Você sabia disso? Você sabia disso? A quantidade é similar, é interessante, né? É como se existe um grupo de pessoas que está comendo a comida do outro e o outro não tem o que comer. Olha que doideira isso. O mundo, ele produz comida suficiente, tá? Para todo mundo comer. Essa seria uma das provas, né? Se tem um grupo que está muito acima do peso, não está comendo nada, é porque, cara, alguém está comendo, né, a comida do outro. Essa é a realidade. Só que você percebe, esse é um tema, gente, assim, íntimo, sabe? Falar da gordurinha do irmão não é um tema mais íntimo, né, mais chegado, assim, que envolve você chegar, chamar o cara num cantinho e falar mesmo no amor com ele. Mas isso é ser honesto com o irmão. Fala, irmão, deixa eu te ajudar, cara.
Vamos lá, igual um irmão me animou outro dia, pô, vai lá, cara, faz. Eu até fui lá no médico, eu não gosto muito dessas coisas, mas fui lá no médico, fiz um monte de exame lá e descobri que eu já tinha 2 anos de vida. Cadeira. Descobri que a coisa estava um pouco alterada, né, no meu fígado. Eu falei, cara, tem que cuidar do meu fígado, tem que cuidar do meu corpo. E era algo interessante, o Espírito Santo já vinha me confrontando muito e usando, inclusive, algumas pessoas para falar comigo. Isso é ser honesto com o irmão. Claro, eu estou usando isso aqui como um exemplo, mas poderiam ser várias outras coisas, queridos. Isso é comunhão. Comunhão não é churrasco. Comunhão não é pizzaria. Comunhão é, cara, é luz. Luz. Eu falo da minha vida, mas falo também do que eu vejo na tua. A gente compartilha um do outro, agrega aquilo que Deus está falando. E, cara, aí o que vai acontecendo? Nós somos purificados de todo pecado. Daniel, como é que isso acontece? Não me pergunte, não sei, uma coisa espiritual, sobrenatural. Eu não sei, cara, são as coisas que Deus faz, são assim. E Ele estabeleceu para que fosse feito dessa forma. Então você não tem que entender, pô, mas eu queria entender o processo, né? Se o Espírito, ele entra numa dimensão, cara, não tenta entender essas coisas, só vive, só pratica, amém? Só vive. Penúltima coisa, estou aqui terminando. Quando nós vivemos igreja de verdade, nós somos cheios do Espírito Santo. E aqui talvez seja um ponto, né, muito chave. Porque para a gente poder viver esse negócio de verdade, não dá para viver o quê? Sem o Espírito Santo. E alguém pode se perguntar, tá bom, então como eu sou cheio do Espírito Santo? Né? Como eu me encho do Espírito Santo? E nós vivenciamos um pouquinho, né, uma gotinha do que é isso aqui nessa reunião hoje no louvor. O que nós começamos a fazer? Olha, nós não estávamos nos embriagando com vinho, né? Estou falando de Efésios 5 aqui, tá? Efésios 5:18, que traz dissolução, mas nós estávamos fazendo o quê? Nos enchendo do Espírito, falando o quê? Falando entre vós, né? Falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que eu falo, tu começa a cantar, tu começa a louvar, tu começa a dar graças a Deus, tu começa a fazer esse negócio, cara, o manto vem, amigo. Vem a presença, vem, cara, não tem como. Ó, eu já fiz esse desafio com Deus de parar assim, começar a louvar, amigo. Momento só de louvar, não estava sentindo nada, estava frio, estava geladão ali e tal. Eu falei assim, eu vou começar a louvar, e começar a louvar, começar a cantar, começar a declarar um negócio para Deus. Cara, e parece que é um negócio inexplicável. Ó, te desafio da semana, ó, desafio da tua semana. Vai lá para tua casa. Pega, eu não sei se você pode fazer, se você puder, faz. Liga um som bem alto, uma música que você gosta de cantar, uma música que você está conhecendo, uma música que Deus fala contigo, cara, e se propõe ali, lá, não só aqui, porque a gente quer viver isso aqui, mas Deus quer nos fazer viver isso também em casa, sabe? E você lá, com Deus, você começa ali a louvar, cara, o Senhor, a cantar. Cara, você vai perceber que algo diferente acontece. O ambiente muda. Gente, é um negócio é espiritual, não tem explicação. Começa a mudar o ambiente, daqui a pouco você está sensível, de repente Deus já está falando contigo, e quando tu vai ver, tu já está chorando pra caramba, mas tu está ali num maior movimento com Deus. Eu desafio você a fazer isso. Por quê? Porque eu estou falando que acontece? Não, é porque Efésios capítulo 5, né, 18 está dizendo que acontece assim. E claro, não só, imagina, se acontece sozinho, né, nós estávamos aqui em conjunto, cara, vai acontecer se você fizer isso na tua casa, aí pô, quando chegar 1, 2, 3, sei lá quantos, e vocês se juntarem, e orarem, e louvarem, e darem graças a Deus por tudo, vai acontecer. O Espírito Santo vai vir, vai te encher, vai te renovar, você vai sentir, né, você vai perceber aquela alegria, cara, aquela paz que excede todo, né, entendimento, você não sabe explicar, fala, cara, estou sentindo uma paz. Olha, já teve momentos de eu entrar tão fundo na presença de Deus, de eu falar assim, olha, eu poderia morrer hoje. Eu estava satisfeito. Poderia morrer agora, o Senhor poderia me levar agora, porque foi. Basta, né? Basta, porque, cara, o Senhor estava aqui. Você já viveu isso alguma vez? Olha, se tu não viveu ainda, vai mais fundo que você vai
você vai viver. Tem um negócio muito maneiro que a gente vive quando a gente está com Deus, assim, gente. Muito legal. E essa sensação é muito boa. Mas sabe o que é legal? O texto não termina aí. O texto segue e fala assim, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo também não é só ficar cantando e falar, não, também é o quê? Sujeitar ao meu irmão, sujeitar minha vida ao meu irmão, fazê-lo participante das minhas decisões, não tomar decisões sozinhos, não, fazer participar, irmão, ó, eu preciso andar nesse caminho aqui, cara, o que que você tem para me dizer, o que que você vê, né, na minha vida sobre esse assunto, é sujeitar mesmo, de verdade, querido, por favor, fala aí o que que você está vendo na minha vida. Dessa forma também somos cheios do Espírito Santo. Amém? Ó, não estou falando nenhuma novidade aqui. Tudo coisa que vocês já sabem. Mas que o Espírito Santo queria te lembrar essa noite. E aqui eu queria agregar um último benefício. Esse benefício ele não estava numa lista antes. Inclusive, irmão, isso aqui não é uma lista final, tá? Ó, saiu agora a lista oficial de todos os benefícios. Não, eu não tenho nem essa pretensão, cara. Pelo amor de Deus. Você vai ter um monte de outros benefícios que com certeza eu não estou citando aqui. Mas eu quero te falar de um último benefício que quando a gente vive igreja, a gente experimenta. Que é o quê? Esse aqui foi agregado hoje, tá? Quando a gente vive igreja de verdade, o mundo crê que Jesus é o Filho de Deus, de fato. E, Daniel, mas como é que você prova isso? É com a tua base pode dizer isso. É João, capítulo 17, verso 20, diz assim, olha, não peço somente por este. Jesus está orando, ó, não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, Jesus está orando por quem? Por nós. Olha que coisa legal, Jesus está orando por nós, pelos que iriam crer. A fim de quê? A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só que o contrário disso também é verdadeiro. Olha, quando a igreja perde unidade, o mundo também não crê. O mundo não consegue crer. Quando a igreja ela desune, quando a igreja quebra, quando esse vínculo por algum motivo quebra, a igreja deixa de quê? De propagar essa verdade para o mundo. Ela deixa de expressar essa realidade para o mundo, que Jesus de fato é o enviado de Deus. O contrário é verdadeiro. Gente, o que está em jogo quando o assunto é unidade da igreja é o mundo crer que Jesus foi enviado. Tu vê como é um tema sério. Está entendendo a profundidade do assunto? É isso. Por quê? Quando as pessoas olham para você, por exemplo, você é casado, tá? Um cara casado e tal. Cara, e alguém olha e fala assim, pô, e aí fulano? Pô, mas fulano é uma benção, fulano fala bem, prega bem, sei lá que ele faz bem na vida dele, é um grande empresário. Mas, gente, se alguém olha para o teu casamento e vê tua família desarranjada, destruída, não dá aquela... Fala a verdade, não dá aquela perda, tu olha e fala assim, pô, tem alguma parada errada aí. Pô, legal, lá fora o cara era um sucesso, mas lá dentro da casa dele, da família dele, pô, mano, a mulher está quase abandonando, os filhos não admiram, tudo perdido. Esse é o recado que a gente passa quando a gente se desune, quando a gente está um contra o outro, quando a gente perde o sentido real da importância da unidade. Agora, é claro, para viver essa unidade, só cheio do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir produzir essa unidade na força.
Amigos, a gente precisa se esvaziar muito. Aí nós precisamos nos humilhar muito para olhar o nosso irmão e considerar, como a palavra fala, a gente deve considerar o outro mais importante. E aí, na boa, se o outro é mais importante, não tem por que você querer se separar dele. A gente aceita se separar por quê? Porque a gente olha e fala assim, não, eu sou mais importante. E aí, por causa disso, né, eu preciso partir. Até porque, né, o meu crescimento vai estar, né, imagina, meu crescimento vai estar sendo atrapalhado pelo meu... Querido, por favor, isso é um engano. Ninguém te impede de crescer aquilo que você precisa crescer com Deus. Ninguém te impede. O que te impede é quem? É você mesmo. Quem impede a gente de crescer? Somos nós, as escolhas que a gente faz. E eu queria terminar dizendo isso para vocês, como alguém que está aqui muito, né, participante, vamos dizer assim, de tudo que essa igreja aqui está vivendo. Por quê? Porque Deus quer renovar essa igreja. Deus quer um tempo novo para essa igreja aqui em Cabo Frio. Amém? E como é que Ele vai fazer isso? Restaurando esses princípios. Restaurando essas verdades no meio de vocês. Fazendo você realmente olhar para o teu irmão e amar o teu irmão de verdade. Viver a igreja de verdade, querer viver esse negócio de verdade. A parar de fugir dos problemas. Parar de se colocar como espectador. Você não foi chamado para ser espectador de igreja, entende? Alguém que fica ali. Você não foi chamado para ser analista de igreja. Não, eu acho que tem coisas aqui que precisam ser mudadas. Querido, você foi chamado para fazer parte disso. Você faz parte disso. Se você está vendo os problemas que existem no meio dessa igreja e você não está fazendo nada, meu amigo, isso é responsabilidade sua. Se o negócio não muda, cara, você está dentro desse time. Deus está contando contigo. Deus conta com o quê? Com o teu dom, com a graça que Ele depositou em você, para mudar essa realidade que está acontecendo aqui em Cabo Frio. Amém? E eu quero mesmo falar para vocês como quem sabe das coisas que estão acontecendo. Eu não quero fingir, não, eu quero ser honesto com vocês. Por favor, me permitam a honestidade. Olha, vocês podem mudar esse jogo. Não porque vocês são bons, não porque está cheio de gente boa me ouvir, não, porque o Espírito Santo está em vocês. Amém? O Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo quer reacender o teu coração. Essa chama que se apagou, porque você ficou olhando para o lado, ficou olhando para o trabalho do outro, ficou olhando para quem de repente estava dando mau exemplo, querido, em nome de Jesus, que isso hoje caia. E que venha o fogo de Deus na tua vida. Que essa chama aí que está se apagando, que ela se acenda de novo. Ou se ela chegou a se apagar, fica tranquilo, porque Deus é fogo também. E Ele queima, Ele pode fazer você queimar de novo. E se aqui em Cabo Frio tiver uma igreja queimando por Jesus, meus amigos, esse lugar aqui vai ficar pequeno. Esse lugar vai ficar pequeno. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não quer vocês aqui nesse lugar. Deus não quer essa igreja aqui nesse lugar. E quando eu digo esse lugar, eu não estou falando contra essa estrutura. Não é isso, cara. Eu estou falando contra esse apego que a gente tem, sabe? A um modelo, a uma forma das coisas acontecerem. Não, cara. Deus quer resgatar a essência de viver relacionamento de verdade. De compartilhar de verdade da vida um do outro. É isso que Deus quer fazer. E para isso Ele proporciona momentos, né, nos proporciona momentos como esse. Onde alguém sai lá do Rio de Janeiro para te lembrar coisas que você já sabe. Aí você, caraca, tudo que o Daniel falou eu já ouvi, eu sei, é isso mesmo que ele falou. Queridos, Deus sabe todas as coisas. E foi por isso que Ele nos trouxe aqui. Para te lembrar essas coisas, em nome de Jesus. E fazer você romper com a preguiça, né, espiritual, isso que te para, que te impede de visitar um irmão. De repente tem tempo que você não visita alguém. De repente tem tempo, né, que tu não marca com alguém, cara, vou te ver, vou te visitar. Tempo que você não quebra, né, tua rotina de trabalho, sei lá do que você faz na tua vida. Cara, em nome de Jesus, olha, Deus quer mudar a sorte dessa igreja.
mas Ele conta com cada um de nós. E aí vou me incluir, tá? Vou me incluir porque eu faço parte disso aqui também. Queridos, na boa, em nome de Jesus, olha, vocês não sabem o amor e o carinho que a gente vem estar aqui com vocês. Cara, que a gente ama muito essa igreja. Nós amamos muito vocês. E não é porque a gente é bom não, cara. Não é porque a gente é legal. Não, é porque o Espírito Santo está em nós. E Ele produz esse amor. É um amor inexplicável. É um negócio que... Fica assim, meu Deus, por que eu amo tanto esses irmãos? É o Espírito Santo agindo, atuando. E o Espírito Santo, esse amor, que é, né, o vínculo da perfeição, cara, Ele quer unir essa igreja novamente. Amém? Ele quer te unir de novo com o teu irmão. Ele quer unir cada líder, cada pessoa que está aqui nesse lugar. E te encher de amor. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Minha oração antes de vir para cá foi uma simples. Falei, Senhor, se tem algo para fazer essa noite na vida daqueles irmãos, em nome de Jesus, faça. Se tem algo para acontecer na vida daquela igreja, faça. E eu creio que Deus começou a fazer isso aqui. Só que Ele quer completar isso, Ele quer continuar fazendo. Por quê? Porque nessa noite Deus quer te chamar de novo à responsabilidade. Como eu falei, Ele quer que você deixe de ser um espectador de igreja, um analista, um crítico de igreja, e que você realmente faça parte desse negócio, que você assuma teu papel como filho nessa família, teu papel de filho, teu papel de pai nessa família. Em um momento a gente é filho, né? Em outro momento a gente é pai, a gente vai lá, corrige, e chama, repreende, e orienta, ensina. E no outro momento nós somos filhos, né? A gente pisa na bola e aí nós somos ensinados, nós somos corrigidos, né? Nós é que estamos nesse papel de ter a humildade de ouvir alguém falar algo que a gente talvez nem enxergue muito, mas amém. Alguém viu, alguém enxergou. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que tu tem que fazer nesse lugar, em nome de Jesus. Fica à vontade, Senhor, aqui nesse lugar. Fica à vontade, Pai, nesse lugar. Os corações estão aqui, Senhor. A igreja está aqui, Pai. Toca cada irmão aqui nessa noite, Senhor. Pai, não deixa que ninguém ir embora, Senhor, sem receber um toque do Teu Espírito Santo, Senhor. Sem receber um renovo, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar uma canção aqui. E se de alguma maneira, de alguma forma sobrenatural, né, aquelas coisas que só Deus faz, essa palavra encaixou no teu coração, você crê assim, cara, legal, eu creio que isso foi para mim, eu queria chamar você aqui na frente, para a gente poder orar juntos, em nome de Jesus. Enquanto a gente canta essa canção, fica à vontade para sair do teu lugar. Faz, cara, essa palavra é para mim, eu creio que Deus está falando comigo algo dentro disso aí, eu queria te chamar para vir aqui na frente para a gente poder orar, em nome de Jesus. Recebi uma palavra aqui de uma irmã, que ela crê que Deus está curando a tendinite de uma pessoa que está aqui. Então recebe a tua cura. Se você está com tendinite sofrendo, recebe a tua cura em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Onde está o Espírito do Senhor? Aí é liberdade. E ela também crê que Deus está tocando como se fosse na mandíbula de alguém, como se você tivesse com um problema na boca, de implante, uma dor na tua boca. E Deus também vai te curar nesta noite, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, Ele quer curar pessoas nesse lugar. Eu creio que inclusive para confirmar essa palavra, para testificar essa palavra, para ser um sinal para você daquilo que o Espírito Santo falou no teu coração hoje, nessa noite, nesse lugar. Amém? Então receba no nome de Jesus. Espírito,
Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Se tem mais alguém aí que queira vir à frente, querido, não fica com vergonha. Não sei o que está te prendendo aí. Só vem. Vem para a gente orar junto contigo. Já tem alguns irmãos aqui. Se junte a eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém preso ainda aqui nesse lugar, seja livre agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se libera agora no teu lugar aí, querido. Isso que está te prendendo agora, você está livre. Em nome de Jesus. Você está livre para vir aqui e se colocar diante de Deus aqui. Em nome de Jesus. Se libera agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Não sei porquê, mas há essa resistência. É normal que haja, mas essa tua atitude, querido, de sair do teu lugar e vir aqui na frente é importante. Quando você faz isso de alguma forma, você também está dizendo algo para Deus. Você está emitindo uma mensagem para o Senhor. Eu quero que seja diferente na minha vida. É isso que você diz quando você sai do teu lugar. Em nome de Jesus. Talvez você de repente esteja pensando: pô, já fui na frente várias vezes. Ah, mas já fui na frente, estou cansado de ir na frente, querido. Para de duvidar. Para de desconfiar. E confia naquilo que Deus tem para fazer aqui essa noite contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Fica à vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus, tem liberdade total aqui nesse lugar. Todas as amarras, Senhor. Em nome de Jesus. Isso, querido. Vem. Vem. Pode vir, querido. Você está liberado. Pode vir. Pode vir. Pode sair do teu lugar e vir. Isso, vem. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Nesse lugar, assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera seus corações. Libera teu coração nesse lugar. Em nome de Jesus. Toca. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir,
Santo está curando o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. O teu coração está sendo curado. Essa ferida essa noite vai ser curada em nome de Jesus. O diabo é aquele que se coloca entre as pessoas para separar, para dividir. Mas nessa noite ele está indo embora da tua vida em nome de Jesus. Oh Senhor. Queridos, há uma resistência muito forte nesse lugar. Mas o fogo de Deus vai queimar todo o inimigo aqui. Todo inimigo que entrou nesse lugar vai queimar. Em nome de Jesus. E os corações aqui presos vão ser liberados em nome de Jesus. Eu não aceito pelo Senhor. Não é por mim não, queridos, porque por mim pode qualquer coisa, mas por Jesus, eu não aceito ninguém sair desse lugar da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo agora te revele o que é unidade. Te revele o que é viver em igreja de verdade. Porque eu posso ficar falando aqui horas e horas, mas só o Espírito Santo pode te mostrar isso de verdade. E que Ele faça isso nessa noite. Que Ele te mostre isso, que Ele te revele em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem sobre essa igreja. Vem renovar a vida dessa igreja. Venha renovar a comunhão dessa igreja. Vem renovar, Senhor, a amizade que existe entre essas pessoas, Senhor. Renova, Senhor, a amizade, a verdade entre eles, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos aqui, em nome de Jesus, um novo tempo sobre a tua vida, meu querido. Em nome de Jesus, nós profetizamos um tempo novo sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.